Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade à explicação do nosso capítulo 18 da nossa apostila 2, Construções Geométricas 2, usando as propriedades do losango, da página 447 a 458. Na construção do item 1, você traçou vários arcos e uma circunferência, todos de raio 3 centímetros. Se esses arcos e a circunferência tivessem raio 4 centímetros, você conseguiria obter a reta S da mesma maneira? Explique a sua resposta. Se necessário, faça no caderno um desenho que represente a situação. Sim, eu conseguiria representar a reta S da mesma maneira, pois seria obtido um losango com os lados medindo o quê? 4 centímetros. Assim sendo, os lados opostos do losango paralelo, teríamos a reta procurada. 3. Considere a reta R e o ponto P desenhados abaixo. Trace uma reta S que passe pelo ponto P e que seja perpendicular à reta R, usando apenas régua e compasso. Com centro no ponto P, trace um arco de raio 3 centímetros que intercepte a reta R em 2 pontos. Chame esses pontos de A e B. Então, tá aqui, reta R, traçou-se um arco, colocou-se a ponta seca no P, traçou-se esse arco que cortou essa reta R em 2 pontos, que nós chamamos de A e de B. Com centro em A, trace um arco de raio 3 centímetros, localizado no lado oposto de P em relação à reta R, que seria esse arco aqui, tá? E tem que ter 3 centímetros. Com centro no P, que seria aqui, trace um arco de raio 3 centímetros que intercepte o arco traçado no item B, e em um ponto, que seria este aqui. Chame esse ponto do quê? De C. Trace os segmentos PA, AC, ACB e BP. O que você pode afirmar sobre o quadrilátero PACB? O quadrilátero PACB é um losango, com lados medindo o quê? 3 centímetros, porque nós trabalhamos com raio de 3 centímetros. Trace a reta que passe pelos pontos P e C. Essa reta é perpendicular à reta R. Como você justificaria sua resposta? Então, trace a reta que passe pelos pontos P e C, que seria essa aqui. Ela é perpendicular a essa reta R. Como que você justificaria isso? Sim, a reta PC é perpendicular à reta R, pois as diagonais PC e AB do losango são perpendiculares, quer dizer que elas formam ângulos do que aqui? De 90 graus. Descreva uma estratégia que permita traçar usando apenas régua e compasso as retas. A reta S, que é perpendicular à reta R e que passa pelo ponto P não perpendicular a R. Apresentamos a seguir uma possível resposta. Com centro em P e abertura D, sendo D maior do que a distância de P até R, traçar um arco que intercepte a reta R em 2 pontos, nomeados A e B. Traçar 2 arcos, ambos com abertura D, sendo um com centro em A e outro com centro em B, que se interceptem num único ponto, distinto de P. Chame este ponto de intersecção de C. Traçar a reta PC, que é a reta procurada. 4. Na construção do item 3, você traçou vários arcos de 3 centímetros de raio.
Se esses arcos tivessem raio de 5 centímetros, você conseguiria obter a reta S da mesma maneira? Explique sua resposta. Se necessário, faça em seu caderno um desenho que represente a situação. Sim, pois da mesma maneira seria obtido o quê? Um losango, mas com lados medindo o quê? 5 centímetros. Assim sendo, as diagonais do losango perpendiculares, teríamos a reta procurada. Reta mediatriz de um segmento. Você sabia que o Brasil possui um ponto equidistante dos seus 4 pontos extremos norte, sul, leste, oeste? Este ponto é denominado Centro Geográfico do Brasil, localiza-se em Mato Grosso, no município de Barra de Garças. Antes de tentar localizar o centro geográfico do nosso país, vamos relembrar seus pontos extremos. O ponto extremo norte, no setentrional, fica em Roraima, na fronteira com a Guiana e a nascente do rio Ailã, no Monte Gaburaí, Serra de Caburaí. O ponto extremo sul, ou meridional, está localizado em uma das curvas do Arroio de Chuí, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. O ponto extremo oeste, ou ocidental, localiza-se no rio Moá, na Serra do Divisor, situada no Acre, na fronteira com o Peru. E, finalmente, no ponto extremo leste, ou oriental, se situa na Paraíba, na Ponta dos Seixas, no Cabo Branco. Claro que estamos falando da proporção continental do Brasil, já que o arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo, fica mais a leste que a Ponta dos Seixas. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Localizar o centro geográfico do Brasil. Você precisa conhecer um conceito muito importante em geometria, a reta mediatriz de um segmento. Vamos discuti-lo a seguir. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele ampliou isto aqui, esse quadradinho, e aonde está aqui o pontinho, a gente vai marcar no nosso mapa aqui, este pontinho aqui. A mesma coisa aqui, ele pegou esse pedacinho, ampliou, e nós vamos localizar mais ou menos esse pontinho aqui no nosso mapa. Mesma coisa aqui, ó, ele ampliou, tá vendo esse pontinho? Nós vamos localizar ele aqui no nosso mapa. Ampliou, tá vendo o pontinho aqui, ó? Nós vamos localizar ele também aqui no nosso mapa. Feito isso, o que nós vamos fazer? Numa folha de papel sulfite, marque 2 pontos distintos quaisquer, nomeados A e B. Dobre a folha de modo que os 2 pontos coincidam e faça um vinco na dobra. Abra a folha e, com o auxílio de uma régua, trace a reta representada pelo vinco. Trace também o segmento AB. O que se pode afirmar sobre o ângulo formado pela reta traçada no vinco com o segmento AB? Ele vai formar um ângulo de 90 graus. Escolha um ponto qualquer sobre a reta traçada no vinco e no meio de C. Usando sua régua, determine as distâncias de C a A e de C a B. O que se pode afirmar sobre elas? Que elas são iguais. A medida que você vai achar no CA vai ser igual à medida de CB. Se você escolher outro ponto qualquer da reta, chegará à mesma conclusão? As distâncias entre qualquer ponto da reta e os pontos A e B são sempre iguais, então nós vamos chegar sempre na mesma conclusão. Chame de O o ponto que intercepta a reta com o segmento AB. O que se pode afirmar sobre as distâncias de O a A e de B a O? O que o ponto O representa para o segmento AB?
essas distâncias de A a O e de B a O, elas vão ser iguais. E esse ponto O é o ponto médio, o meio do segmento AB. Considere o segmento AB. No centro do ponto A e abertura um pouco maior do que a metade do comprimento de AB, trace um arco que intercepte o segmento AB. Então, aqui, ó, nós temos o segmento AB com centro no A, uma abertura um pouco maior do que a metade. Nós vamos traçar um arco que intercepte esse segmento AB, que seria este aqui. Depois, com centro em B e a mesma abertura usada no item A, trace outro arco que intercepte em 2 pontos distintos o arco traçado. Você vai traçar esse arco e vai fazer ele cruzar este arco que você tinha traçado, tanto aqui na parte de baixo como na parte de cima. Talvez você prolongue um pouco o primeiro arco. Chame esses 2 pontos de C e de D. Trace os segmentos AC, CB, BD, DA. O que se pode afirmar sobre o quadrilátero ACBD? Eu posso afirmar que ele é o quê? Um losango. Trace o segmento CD. Qual é a medida do ângulo formado pelos segmentos AB e CD? Justifique sua resposta. O ângulo formado pelo segmento AB e CD vai ser um ângulo do quê? De 90 graus, pois esses segmentos, tanto o CD quanto o AB, são as diagonais do losango ABACBD. Chame de P o ponto em que os segmentos AB e CD se interceptem. O que se pode afirmar sobre as distâncias de AP e BP? Justifique as suas respostas. Elas são iguais, pois as diagonais de um losango interceptam em seus respectivos pontos médios. O que o ponto P representa para o segmento AB? Ele representa o ponto médio do segmento AB. Prolongue o segmento CD de forma a obter uma representação da área que passa pelos pontos C e D. Essa reta é chamada de reta mediatriz do segmento AB. Descreva uma estratégia que permita traçar, usando apenas régua e compasso, a reta mediatriz do segmento AB. Então, após a construção do item A, B, C, D, E, A, B, C, D e G, a gente chegou nessa figura, tá? E para descrever essa estratégia, tem a possível resposta. Com centro em A e abertura D, sendo D maior do que a metade do segmento AB, traçar um arco que intercepte o segmento AB. 2. Com centro em B e abertura D, traçar um arco que intercepte o primeiro arco traçado em 2 pontos distintos, nomeados C e D. Traçar a reta CD, que é a reta procurada. De olho na reta mediatriz. Chama-se reta mediatriz de um segmento AB a reta que passa pelo ponto médio AB e é perpendicular a esse segmento. Na figura, a reta R é mediatriz do segmento AB. Por quê? Porque aqui formou um ângulo reto, então, e ela tem a mesma distância daqui até aqui e daqui até aqui. Na figura abaixo, R é a reta mediatriz do segmento PQ. O que se pode afirmar sobre as distâncias de P a M e de M a Q? Justifique sua resposta. As distâncias de P a M e de M a Q são iguais, pois, pela definição de mediatriz, M é o ponto médio do segmento PQ. Escolha um ponto qualquer sobre a reta R, distinto de M, e no meio de A, trace o segmento AP e AQ. Então, tá aqui, ó, nós achamos esse segmento nessa reta R, nós achamos o ponto A e traçamos de A a P e de A a Q.
Os triângulos AMP e AMQ são congruentes? Em caso afirmativo, qual é o caso de congruência correspondente? Sim, eles são congruentes, porque se a gente pegar de P a M é igual de M a Q. Por quê? Porque M é o ponto médio do segmento PQ. O ângulo M é igual ao ângulo M, porque vai medir o quê? 90 graus. AM é igual a AM, porque é o lado comum, que corresponde a lado, ângulo, lado. Usando sua resposta ao item C, justifique a afirmação. O ponto A é equidistante do ponto P e Q. Como o triângulo AMP é congruente ao triângulo AMQ, então AP é igual a Q, ou seja, A é equidistante de P e de Q, tem a mesma distância. E a propriedade que você observou para o ponto A da reta mediatriz vale para qualquer ponto dessa reta mediatriz? Enuncie essa propriedade no espaço abaixo. Todo ponto da mediatriz de um segmento equidista dos extremos deste segmento. Bem, pessoal, agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês realizarem da página 447 a 458. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me encaminhem um e-mail, coloquem no assunto 8º ano Matemática, professora Regina. Não esquecendo que esse é o nosso canal para que vocês possam tirar as dúvidas que ficaram no capítulo, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!